Nós temos corpo, a mente e somos o espírito. Espírito ou alma. Alma para os católicos, espírito para os espíritos. Bom, então é 3. Nossa fundação é 3 coisas, tudo em 3. Então, aí o que acontece, né, nessa história? Rô, a gente queria te perguntar o teu nome, Conceição. Ele é uma homenagem a alguém? A minha avó, A sua avó? a minha avó materna, Conceição, que teve 24 filhos. Então, Naquele tempo não existia televisão. então, a Conceição é neta de uma mulher que teve 24 filhos e a Conceição é uma mulher mãe de quantos filhos? 2 biológicos, era 3 mais 1. Nasceu antes do tempo. E 115, os últimos foram 53. 115 filhos. E a Conceição, ela... Como é que pode me contar um pouco Mas da o meu história? trabalho com toda essa gente, dos 100%, eu só tenho 10%. 90% é daquele que trouxe o arroz, o feijão, é daquele que trouxe a roupa, é do médico, são vários médicos, que Deus Nosso Senhor abençoe a todas as pessoas que colaboraram. 90% é deles, porque senão jamais eu colocaria aqui dentro de casa uma criança para passar necessidade. Então, Deixaria para outros, então. essa tua maternagem, essa mãe de tantas crianças, né, que você ela também teve o apoio de uma comunidade à tua volta. Total, senão não teria, não. 90% deles, 10% meu. E às vezes diziam, mas se não houvesse uma cor, uma Conceição, o que adiantaria existir várias Conceição na vida se não existisse o comunitário? Não daria. E como é que tu sentiu esse impulso de ser essa mãe tão grande, assim, essa mãe de tantos? Olha, se é na vida espiritual, vem de lá. Agora daqui, eu digo sempre, para mim, mexo com eles. A criança é infância, o adulto é que é problema. E falando em criança, tu pode contar pra gente um pouco da tua infância? Como é que tu era quando criança? Olha, uma criança que vivia muito presa, tinha uma irmã, que era uma prima, era irmã que já faleceu, já foi devolvida, porque ninguém, onde diz, fulano morreu, para mim não, é devolvido. E a gente só brincava as duas, às vezes deixava a gente brincar com as crianças ali na periferia um pouquinho só, assim. Depois perdi meu pai com 12 anos, a gente passou muita necessidade, mas superou. Isso, uma criança normal, só não tinha aquela abertura de todos os dias brincar com as coleguinhas, não. Assim, de vez em quando, numa semana, uma vez ou duas, que a gente brincava com as outras coleguinhas, mas era muito bom. E tu lembra de alguma brincadeira que tu gostava muito na tua infância? Era de prenda, que hoje nem existe mais, aquela prenda que quem tem. Era aquela brincadeira também de esconder, se esconder, de bater 1, 2, 3, aquilo que hoje também não existe, né? Hoje já está tudo mudado, modificado. E onde que tu nasceu? Que cidade? Aqui em Pelotas. Aqui em Pelotas? Eu nasci, sou pelotense. E em que bairro aqui de Pelotas? Não, a gente nasceu no interior. Eu nasci no interior. Eu nasci aqui na Santa Casa, mas a minha mãe e meu pai estavam no interior. Estavam em Capão do Leão. Uhum. Depois vieram para cá. E que dia tu nasceu?
Aí eu nasci no dia 15 de um mês, deixa assim. Ah, o mês. O mês, tá, então tá. Então já querem saber? Eu nasci no dia 15 de março, pisciana. Tá. Mas naquela época, eu tenho 28 anos, vou fazer 29 anos agora. Mas, naquele tempo, registravam a gente, quando eu ia ao cartório registrar, eles com 8, 10 anos. Eu sou de 40 no registro, mas de nascença e de vigência aqui na Terra é de 30. Já estou guriazinho, ó. Sou guriazinha há mais tempo, é só isso. Do que Sim, tu vocês. tem um olhar de guriazinha, né? Tu tem um brilho no olho. É isso. Um Você- brilho no olho, um olho lindo. é que vocês é que enxergam assim, vê assim. É nada. Já vai indo. Bom, E como é que foi para a senhora a sua relação com a música? Vem da infância, a senhora ouvia música? Como é que a senhora Não. foi se aproximando da música? a gente morava para fora quando era bem pequeno. E eu sempre tive aquela, não sei, de encaixar sempre uma vez diziam assim, porque era assim, a gente tinha, sábado era salão de festa e domingo também, mas até de segunda a sexta-feira era uma escola. Então era uma sala ampla e tinha 3 divisões. Primeira, segunda e terceira série. Né? Pensou que terceira série, que era terceiro ano naquela época, e agora também é novamente terceiro ano. Então, uma professora dava aula, uma comparação para a terceira, a primeira e a segunda, quieta. Naquele tempo era tudo quietinho. A época da palmatória, fica com os milhozinhos ali no joelhinho, ou então fica direto para a parede, aquelas coisas que depois foi perdendo. Aquilo tá bom, né? Isso aí não conta. E aí eu sempre tinha, quando falavam, um dia a professora disse assim, cara, está na hora do recreio. E eu já gritava, vamos repartir a merenda ao meio. Sempre tinha algo para colocar assim para. E um dia, nunca esqueço, que eu fiquei de castigo. Quando a professora disse, contou uma história do lobo mau, chapeuzinho vermelho, tá? E o lobo comeu a vovó, depois botou o chá da vovó. E aquela história toda ela contando. Terminou a história. Ela disse, bom, agora terminamos a história. E vamos para casa. Olha, como é que foi? Não, agora iremos para casa, porque já terminamos a história. E eu disse, já está na hora de sair dessa enjoada escola. Já fiz, todo mundo riu. A única que não riu fui eu. E ela olhou e disse, foi tu que falou. Daí fiquei enjoada da escola, imagina. Tá, aí, bom. Então tinha sempre um refrão. E com o tempo, eu entendi uma coisa. Que nós temos a oração, digamos, Pai Nosso, Ave Maria, ótimas, mas tem uma oração que é tão rápida, que modifica o ser humano, a pessoa, uma comparação, está aflita por algum problema, então ela reza,
um Pai Nosso, uma Ave Maria, para amenizar. Mas eu descobri uma oração que é tão rápida que ela ameniza, embora que volte depois novamente a pessoa ficar deprimida, qualquer coisa assim. Se vocês encontram uma pessoa que quase não fala, só cumprimenta, vocês querem puxar um assunto com ela, puxo. Tá calor? Ah, tá. Ou então tá frio? Tá. Vai chover? Tá. Vocês ficam com pena daquela pessoa, porque ela está dentro, ela tem algo dentro dela que ela não consegue transpor. Então a pessoa, de repente, se atreve a dizer, quem sabe, eu acho a senhora meio amarguradinha, meio aborrecidinha. Por que a senhora não faz uma oração, um Pai Nosso, uma Ave Maria? A pessoa fica fula, vai cuidar da vida de vocês. Agora, se ela escuta essa oração que eu falo, que é a melodia, nem que seja por simples momento, consegue essa melodia entrar dentro dessa criatura e ela descobrir dentro dela a sensibilidade que ela possui e que jamais iria descobrir com o Pai Nosso, Ave Maria. Então, a melodia é a oração mais rápida para tirar aquela pessoa daquela fase de melancolia. A música é como se fosse uma oração. A música é uma oração rápida que faz a pessoa tirar aquilo tudo que ela está sentindo, sofrimento, de repente, ela consegue nas planilhas a retirar de dentro dela aquela sensibilidade, descobrir que ela possui que com outra oração não descobriria. Então a melodia é isso. A melodia é lindo, é maravilhoso, é belo. Como é que tu percebe, como que tu te inspira para fazer as tuas músicas? Olha, como é que elas chegam em ti? Elas chegam até às vezes numa palavra. Tem uma palavra, de repente, ali, como eu estava contando aquela hora para vocês, dali, tá, tem um... Olha, agora mesmo, quando... porque tem artistas, tem famosos e tudo, que se exemplificam, uns gostam do samba, outros... Para mim, qualquer música é uma oração. Quer ver uma... Como é que foi aqui? Parei só ver se eu... É que eu não peguei nenhum papel, nenhum caderno, nem nada assim no momento. Mas... depois veio. Assim, uma moça mesmo ia saindo, passando, falando com a outra, cumprimentou. Eu estou de bem, eu estou de boa. E saiu a música ali na hora, eu entrei, eu estou sempre armada, com uma caneta e papel não. Papel qualquer um papelzinho do chão. É válido. Eu tenho uma música que eu compus numa carteirinha de cigarro vazia. Tenho até hoje. Eu tenho essa carteirinha com a música. E como uma diz para a outra, e daí, fulano, como é que tu estás? Eu estou de bem, eu estou de boa. E aí já saiu ali, já olhei assim, botei nada mais me magoa. E já saiu a música inteira assim, rápida. Não sei se eu me lembro direito agora. É quando uma pessoa se separa de alguém, que não tem mais resultado. E de repente ela vai descobrir tudo que ela tinha guardado, ou que o viver dela podia mostrar depois da separação. Então tem assim, eu estou de bem,
eu tô de boa. Nada mais me magoa, eu tô de bem, eu tô de bem, eu tô de boa. Nada mais me magoa. Eu soube que você queria saber do meu paradeiro. E eu lhe pergunto por quê, por quê, por quê. Eu soube que você queria saber do meu paradeiro. E eu lhe pergunto por quê, por quê. Hoje vivo bem, hoje vivo muito bem. Podes ter certeza, longe de você. Tudo é beleza, hoje vivo muito bem. Pode ter certeza, longe de você. Tudo é beleza, a seu lado só conheci tristeza e desilusão. Você só machucou meu pobre coração. Depois que eu me desprendi das suas garras felinas, conviver com a liberdade, como é bom, nem imaginas. Depois que me desprendi das suas garras felinas, conviver com a liberdade, como é bom, nem imagina. Eu tô de bem, eu tô de bem, eu tô de boa. Nada mais me magoa. Eu tô de bem, eu tô de bem, eu tô de boa. Nada mais me magoa. Nada mais me magoa. Eu tô de bem, eu tô de boa. Eu tô de bem, eu tô de boa, de boa, de boa. Nossa, que linda. Saiu assim do nada, assim. Ó, o papel. Quer ver uma coisa? Um dia, um neto meu, eu disse pra ele: que papel é aquele no chão? O papel. Ele disse: não, o papel que jogaram, vó, no chão. Aí saiu a música. E saiu no próprio papel do chão. Um papel jogado no chão, parecia que não valia nada. Tararara. Mas o que estava escrito nele deixou a minha alma amargurada. Um papel jogado ao chão. No papel dizia assim: vai embora, não lhe quero mais. Você pertence ao passado e o passado não volta atrás. Num papel jogado no chão, derrubou meu pobre coração. Num papel jogado no chão, criou minha desilusão num papel. É umas coisas assim que vai ver, tem várias, minha Nossa Senhora. Quantas tem já? Ah, eu já tinha mais, olha aqui, meus amigos que já foram, né? Que ninguém morre, a gente é devolvido, gente. O Bentinho, o Alaor Lima, o Toinha, eles, em 1980, tinha mais de 1000 músicas. Em 1980. E Ali, eu faço. Esses amigos Esses foram pro céu. que a senhora disse que foram devolvidos, né? Eles eram seus parceiros de música também? Não, eu cantava e eles tocavam, porque o meu instrumento eu não empresto para ninguém. Nem que peça. Tá aqui meus instrumentos. Não toco nada. Tinha uma vontade de aprender a tocar violão. Piano, eu digo assim, se eu tivesse um teclado, eu ia arriscar com o teclado, que eu gosto. Mas gosto mesmo. Mas, então, só vai assim. Mas, embora que eu sou jovem há mais tempo, né? Eu ainda tenho vontade ainda de tocar. Eu acho que eu vou aprender, nem que seja assim, a toque só de ouvir. Porque quando você compõe as letras, Conceição, você pensa na harmonia das músicas também? Ela sai assim, né? É espontâneo. Tá tudo junto, né? Tudo é um conjunto, né? A música nada mais é que é aquele conjunto, tá? Eu
Olha aqui, eu componho conforme elas vêm. Tem tango, tem bolero, tem música de pagode, tem música sertaneja, tem aquelas bobinhas que para brincar com as crianças também. Tudo sai, brota. E a senhora falou que, então, desde criança tinha essa A vocação, poesia, acho que essa vocação de ir transformando tudo em refrão. refrão. E depois, como é que foi isso se desenvolvendo? A senhora foi encontrando parcerias? Não, foi esses que já foram, que eram meus amigos de Pelotas. Tem ainda, tem os vivos, tem o Ladislau. Deixa eu ver, mas tem aí. Tem o Flávio Alves, tem o Solon Silva, todos meus amigos. E tinha a parceria também, tinha o Zequinha, do tempo do Marcos Fonseca, da Rádio Cultura de Pelotas. Muita gente maravilhosa aqui em Pelotas. Tá? E for. Depois aí chegou um cidadão, ele e a esposa aqui, que foi o Leandro Maia, e a Mariazinha, esposa dele. Aí, então, eles levaram, assim, adiante mais as minhas músicas. Para outro local, porque senão ficaria guardada no saco. E como é que foi essa experiência que a senhora fez com o Leandro e com a Mariazinha de se apresentar no Teatro São Pedro, em Porto Alegre? Foi muito lindo. Outros músicos? Como Sim. é que a senhora sentiu isso? Muito lindo, muito belo aquilo ali. É uma coisa muito forte mesmo. Uma maravilha. Aquilo eu gostei. Gostei. Não esqueço, né? Foi para mim muito lindo. Porque, de repente, as músicas, como o Leandro mesmo falou, ele mexia ainda comigo, que eu boto tudo em sacola. É uma sacolada, tudo, eu não tenho não tenho mesmo. Tudo organizado, a organização aqui, não sei porquê. Vem o Des na frente, não sei porquê. O Des. A organização. Desorganização, na frente. Sou desorganizada. Tá? E a senhora Então eu digo que guarda- é o Des, porque as 3 letras. Tá. A senhora guarda as composições em sacolinhas, a senhora falou. Sacolinha, tudo atirado aí em revista. Brinco muito com as pessoas mesmo. Nós tivemos no tempo que... Agora não fazem mais aquelas composições, mas tinha as músicas carnavalescas. Então, tinha uma sempre que ganhava. Em 1981 foi a gente que ganhou a Linda Mascarada, muito bonita. Tá? Que era o tempo do Pierrot, da Colombina, do Arlequim. Então a gente fez essa música e tiramos o primeiro lugar. E até hoje eu continuo. Assim, às vezes vem uma não é assim, ela brota assim de repente, qualquer tempo uma palavra tá ali. A senhora nunca deixou de fazer música, né? De compor, não. toda hora nasce uma música. Nasce, por isso que eu digo, eu não sei mais a quantidade que tem, tá? Mas teve algum momento assim da sua vida até aqui que a senhora cantou mais, fez mais encontros com músicos e a senhora parou e retornou? Não teve, só no tempo que esses que já foram, né? E depois parou um pouco. Depois foi quando o Leandro me levou na biblioteca pública e depois lá no Teatro São Pedro. E esse período de pausa, por que ele se deu na sua vida? Não sei, porque eu acho que eu acho que até tinha me convidado, depois eu disse que iria, depois não fui. E cuidando aqui um pouco da casa ali que eu tenho. Aí, mas há de surgir outra oportunidade que a gente possa ir. Sim. E tem uns afazeres aqui em Pelotas também. Tem com a minha comunidade toda.
Sempre tem alguma coisa para a gente fazer. Parará, por favor, não vá embora. Não queira abreviar meu fim. Tá, saiu agora isso aí. Vamos de novo. Tu falava quando a criança é adulta. Então a vocação já vem com a gente. Assim que uma criança tem uma vocação de, eu vou ser médico, ele se transforma. Então, é a mesma coisa assim. Eu vou ser engenheiro, vou ser arquiteto. Então aquela vocação já vem do berço, já vem aquilo que muitas vezes uma criança, eu vou ser advogado desde pequenininho, se torna, você é um jogador, se torna, é isso. A Conceição Então, sabia que ela ia ser compositora? Não, a gente não sabe nada. Depois, o viver vai nos mostrando. Porque uma coisa eu vou dizer para vocês. A importância do viver. Vocês pensam que vão mudar a vida de vocês? Ou vão mudar o caminho de vocês? Nunca. A vida e o caminho, quem nos dá é Deus. Nos deu essa vida e este caminho. Agora, a maneira de nós caminharmos deste caminho é que vai fazer a maneira da gente viver nesta vida. Aí é que está a ciência. Então, quando as pessoas dizem, vou mudar minha vida, não. Muda a maneira de caminhar nesta vida para mudar a maneira de viver nessa vida também. Isso. Olha, tudo na nossa vida é 3, quer ver? Nascer. Tá? Nascimento, o surgimento de nós, tanto do rico, remediado, o pobre, aquele que está ali, infelizmente, na beirinha da calçada. O nascimento, ou melhor, a produção daquele nascimento, a formata daquele nascimento, é igual a todos. Nós temos 2 igualdades. Somos todos formatados dentro de quê? De um útero, de um hotelzinho com o nome de útero. Nascer, viver, morrer. Morrer, que eu digo, é desencarnar. O morrer é igual, o desencarnar é igual. O nascer, o que acontece? É o nome da gente que vem? Não. É os batimentos cardíacos. É números, portanto, o número é primeiro do que as letras. E o morrer. A morte cerebral parou os batimentos cardíacos e chegou a morte cerebral. Então, nascer, morrer, nascer, viver e morrer. O viver é que nos torna diferentes. Só temos uma coisa de diferença uns dos outros. Nada a ver com dinheiro, nada a ver com nada. É o viver nosso é que nos torna diferente uns dos outros. Quando muitas vezes a pessoa, eu digo, muitas pessoas nunca aprendem, embora tivessem entrado na Unifal. O que é a Unifal? Uni é universidade, Unifal, faculdade. Então, universidade, faculdade, Uni e Fal. Então, não aprende, porque isso não ensina. Tem coisas que nós não aprendemos nunca, jamais, numa faculdade, numa universidade, não se aprende. A não ser a da nossa instância aqui, da nossa vida que Deus nos deu e o viver que nós vamos fazer com os nossos caminhos, o caminhar nessa caminhada que Deus nos deu. Bom, então tem muitas diferenças. Quer ver uma coisa, gente? Quando falam
Não sei se nunca vocês ouviram falar no pensamento positivo. Coloca o pensamento positivo para tudo dar certo. A primeira coisa é o nosso pensamento. Ele vai em frente, que mentira, que inverdade, que fake news. Mentira, mentira e mentira. A menininha, quando nasceu, assim que saiu das entranhas da mamãe, será que ela já pensava em brincar com as bonecas? Fazer vestidinho, roupinha, comidinha? O menininho, quando saiu também das entranhas da mamãezinha dele, será já vou bater bolinha de gude? Não. Eles choravam. E muitos tinham que apanhar no popô para chorar. Se o pensamento fosse o primeiro, eu pensaria, eu quero uma casa, um iate, um navio, quero um trem, quero um avião. Vinha tudo. Não. Vocês têm uma geladeira em casa, gurias. Levem isso agora para vocês. E vocês pensarem em tomar uma água gelada, um refrigerante. O pensamento de vocês não leva vocês até a geladeira. Não leva até o armário para pegar o copo. Não, o pensamento não leva ali para abrir a geladeira. Por quê? Por que o pensamento fez isso tudo? Porque aquele homem que quando a gente nasce com a gente, que chama-se o sentimento, é o patrão do nosso pensamento. Primeiro a gente sente, depois se pensa e depois se age, gente. Na não ensinava isso. Universidade, faculdade, não ensinava isso. Então, gente, quando a gente pensa assim, eu quero vencer tal coisa, tá? Aí eu penso que vai dar certo. Não faz isso. Pensamento é escravinho. Ele é o nosso pensamento. Ele é o quê? É o escravo do sentimento, é o empregado do sentimento. Faz tudo que o nosso sentimento deseja. Então a gente tem que pensar do quê? Pensar? Pensar não. A gente tem que sentir. Eu sinto que essa carteira aqui, ou esse óculos, vai ser meu, eu sinto. Primeiro se sente, que aí o pensamento dá um jeito de ir correndo, e aí a atitude realizando. Então levam essa. Primeiro a gente sente, depois se pensa e depois se age. O pensamento de vocês levou vocês a um armário, um roupeiro. Por quê? Porque sentiram vontade de trocar a roupa. Como o nosso pensamento é Caxias, é empregado Caxias do sentimento, faz tudo o que ele deseja. E tudo é três. Primeiro se sente, depois se pensa e depois se age. Só que o nosso sentimento, gente, tem um irmão gêmeo, porque nós vivemos no meio de muitos irmãos gêmeos. Já falei nas irmãs gêmeas que nós moramos. Amanhã, à tarde e à noite, são 3 irmãs gêmeas, nós moramos com elas. Nos ensinam a gente a não ter pressa. Não ensino nunca a gente querer ultrapassar. De repente, uma pessoa, como fazem muitas vezes, nunca vocês vão ver, à tarde, entrar às 10 horas da manhã não existe. Muitas vezes a pessoa quer ultrapassar, quer passar por cima do outro, isso é desnecessário. Elas não têm pressa, a pressa é da gente. Ai, tomara que aconteça isso uma vez. E tá, a pressa é nossa. Bom. E elas ensinam a gente não ter pressa em demasia. Alguma pressa poderemos ter. Existe necessidade. Agora, aquela pressa em demasia, aquele atropelo, porque vai ir de encontro àquele homem que nasceu com a gente, que é o nosso sentimento. Onde ele mora dentro de uma casinha, o nosso sentimento. Todo mundo pensa que o sentimento mora aqui. Não. O sentimento mora dentro do cérebro, esse nós não podemos estragar, que é o homem que nós temos, porque a gente, com o cérebro ativo, vale tudo. Com ele, doente,
não somos nada. O nosso sentimento tem um irmão gêmeo, porque nós vivemos cheio de irmãos. Quer ver uma coisa aqui? A emoção é a irmã gêmea da razão. A emoção rebenta com a gente, a razão nos salva. Vou dizer uma coisa bizarra para vocês, bizarra mesmo, bizarra. Qual é a irmã gêmea da ignorância? A inteligência. Só depois de nós estar catrufando ali, pec, chegou a inteligência. Por que que ela não chega primeiro? Poderia chegar. Porque não deixaria para nós aquela abertura da tentação de tentar. Daquilo, vou tentar. Seria tudo fácil. Quero isso? Tem. Não. E nem colocaria para a gente aquela constância assim. Vou fazer, vou lutar até conseguir. E o sentimento tem um irmão gêmeo, que chama-se o controle. Controla teu sentimento para não ter aborrecimento. Porque se ele entrar no descontrole, sem controlar, dá bobagem. Por que que dá bobagem? Porque o nosso sentimento tem duas filhas gêmeas. E ele tem um irmão gêmeo, que é o controle, o sentimento. Mas tem duas filhas gêmeas. Que uma é a palavra de vocês e a outra é a atitude. Se não colocar junto com o sentimento controle, a palavra sai estúpida, grotesca. E a atitude horrível. E se perde em frações de segundo, muitas vezes, grandes amizades de longa data. Porque a palavra, a atitude, é que nem uma flecha. E o arco é a nossa boca. Onde saltar a flecha, ela cai. Então temos que ter muito cuidado com a nossa palavra que iremos falar e a nossa atitude que iremos tomar. E temos que controlar com o que é. O sentimento com controle. Porque se o nosso sentimento ficar aberto, ele nos faz isso aí para todas as pessoas entenderem. Se elas cranearem um pouquinho, elas vão ver. Eu digo sempre às pessoas, coloquem bastante inteligência nas suas cabecinhas para entenderem a minha burrice, a minha ignorância de explicar. Então coloquem, mas é. Quer ver uma coisa? O nosso sentimento, se não colocarmos com ele, o irmão gêmeo dele, que é o controle, ele fica descontrolado. Então, eu trabalho na casa de vocês. Eu faço todo o serviço para vocês. Sou uma ótima funcionária, todo mundo. A coitada daquela velhinha, pobrezinha, ela faz isso, faz aquilo. E vocês têm um sentimento maravilhoso comigo. Vão me doando isso, me doando aquilo, tá? Lá um belo dia, vocês vão ver o que faz um sentimento quando não está o controle junto. Nós temos que colocar o controle. Quando chega um belo dia, vocês viram que eu roubei algo de vocês. Aí vocês, sentida, com sentimento, barbaridades chorosas, vocês dizem, o meu sentimento me traiu. Pensei que a fulana era uma coisa e outra diferente, porque vocês é que são culpados que não colocaram o controle. Então, a culpabilidade, muitas vezes, das coisas que acontecem no dia a dia das nossas linhas abertas do nosso viver, a culpabilidade é de nós mesmos. Porque, gente, só entendam isso. Tudo está dentro de nós. Livre-arbítrio, a escolha e o resultado. Tudo. Não adianta, muitas vezes, a gente dizer,
conselho. Conselho, se fosse bom, a gente cobraria. Não. O conselho deve ser dado. Só não pode ser executado. A não ser para quem está ouvindo. Vocês têm uma saliva na boca de vocês. Essa saliva de quem é? É de vocês. Vocês têm uma urina na bexiga de vocês, a urina é de vocês. A gente pode aconselhar, cuspam aquela salivinha para não fazer mal para a garganta. Vão urinar para não ficar apertado e urinar na roupinha, vão no banheiro. Agora, só vocês podem executar, porque a urina, como a saliva, está dentro de vocês. Ninguém pode urinar a urina de vocês, nem salivar, cuspir a saliva de vocês. Está dentro de nós. Então, os conselhos, a gente às vezes tem que, os bons conselhos, matutar, olhar, cranear, porque às vezes está com um resultado maravilhoso para nos alertar e nós modificar, não a vida, mas a maneira de viver, que a vida não se modifica, é dada por Deus. Gente, tem mais uma parte aqui que eu quero falar para vocês. Quando falam no viver, no nascer, viver e morrer, que eu já falei, o morrer não é morrer, é devolver, quer ver? O Papai do Céu chega e fala com a terra, diz para a terra, estou emprestando a fulana, a Beltrano, fulano, tá, ou a Conceição, para ela cumprir as dívidas pretéritas de outras reencarnações. Quem entende, quem aceita a reencarnação está entendendo. Bom, e quando aquela fulana cumprir tudo, ele diz para a terra, tu me devolve. Porque tudo é emprestado e devolvido. Então a terra nos olha e nos empresta o quê? O corpo, para a gente resgatar a dívida pretérita. Tanto é que depois que ela olha o corpo, ela diz, mas eu tenho que colocar um alimento neste corpo. Ela coloca, então, a comida para a gente se alimentar, a água para dessedentar, enfim. E tudo é emprestado e devolvido. E o ar, ela nos empresta para a gente respirar. Então, o corpo, quando nós vamos, nós devolvemos para quem? Para a terra, ela que nos emprestou. O comer se devolve para a terra. Em quê? Em fezes. A água, que ela também nos emprestou, devolvemos em suor, em urina. E o ar, o oxigênio que ela nos empresta, devolvemos em gás carbônico, em gases. Tudo é emprestado e tudo é devolvido. O espírito depois vai sem nada daquilo, porque aquilo tudo foi emprestado. E falando em empréstimo de devolução, nós temos, gente, é muito interessante, o alimento que alimenta o nosso corpo. Seja o feijão, o arroz, enfim, o que tem que vir. Tá? Mas existe um alimento que hoje eu peço a Deus que Ele faça uma produção maior, que permita, porque permitir Ele permite, mas que apareça produtores para
dá esse alimento. Pessoas, não estou nomeando quem seja, que muitas vezes tem o dinheiro guardado, mas tem a falta daquele alimento, que chama-se a palavra, atitude para conversar com alguém. Pessoas que muitas vezes ficam trincadas, fechadas, só morando com uma mulher, que aquela mulher jamais desejo para mim e jamais desejaria para quem quer fosse, que é a solidão. Eu gostaria tanto que, se ainda Deus permitir, Ele permite, mas que dê para mim, assim, de pessoas se reunirem. Não precisa, quer ver uma coisa? Muitas vezes as pessoas acham assim, que não dá para mudar a história da vida. Dá. A crise, dá. De repente, uma pessoa é um odontológico. Quantos na cidade tem? Um horror. Tirasse só numa semana, ou melhor, num mês, um dia, uma tarde só, para atender. Não era imensidade de pessoas. 10 pessoas que ele atendesse, ou 5. Mas um outro colega atendesse mais 5 no outro dia, mais 5. Quantas pessoas terminariam com a crise? E eles estavam fazendo para eles uma coisa muito importante que muitas vezes a pessoa nem sabe. Quer ver uma coisa? Assim, um médico também, e no seu consultório tirasse, vou atender 5 pacientes, de graça, tudo de graça. Porque o de graça não existe. Existe sim o bem pago. É o bem pago, mas muito bem pago, vocês vão ver por quê. Que tirasse ali, um médico tira 5. Então em aflição, o outro tira 5, o outro tira 5. Pelo amor de Deus, no mês, a crise diminuiria. Não só Pelotas, todo o nosso Rio Grande do Sul, todo no Brasil, se quisesse. É só querer. Não é poder. Porque o poder, ele só chega. Ele tem um irmão dele, o poder. Tem um irmão dele que massacra, e faz esse poder, que se escreve poder, P-O-D-E-R. Esse irmão dele é tão massacrante que na hora que o coitado do poder vai escrever o seu próprio nome, poder, no final, ele troca as 2 letras finais. Poder, o R não é a última letra? O E é a penúltima? Não é que ele faz trocar? Como é que fica? Podre. E quem faz isso é o irmão do poder, o irmão gêmeo. É o querer. Porque quem quer, pode. É só querer. O poder se tem, mas se não querer, se o querer não vir, não adianta nada. Então, o querer é que faz a situação. Porque quem quer, pode. É só querer. É, gente, minha gente, na Unifaco não se aprende